Senhoras e senhores, muito boa tarde. A Federação Nacional dos Engenheiros e o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo têm o prazer de recebê-los nesta tarde para o seminário Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, Copa do Mundo 2014, que tratará hoje sobre as perspectivas para a realização do Mundial no Brasil. Estamos transmitindo ao vivo pela internet este evento no site da Federação Nacional dos Engenheiros, www.fne.org.br. Sejam todos bem-vindos. Para compor a mesa, convidamos o presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro. O ministro de Estado do Esporte, Aldo Rebelo. A vice-prefeita de São Paulo, Nádia Campeão. Senhora Gilda Almeida, vice-presidente da CNTU. Senhor Carlos Bastos Abraão, vice-presidente da CNTU. E vice-presidente da Federação Nacional dos Engenheiros. Senhor Fernando Palmezan, coordenador do Cresce Brasil. Senhor Carlos Monte, coordenador técnico do Cresce Brasil. Senhor Richard de Bois, consultor do Ministério do Esporte. E o senhor Arthur Araújo, consultor da Federação Nacional dos Engenheiros. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar maroto que ostentas estrelado. Edico verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça prova forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, mesmo adorada. Entre outras mil és pro Brasil, ó pátria amada, pois filhos destes sobras mais gente, pátria amada, Brasil. Nós registramos e agradecemos a presença das autoridades que se apresentaram ao cerimonial. Dr. Luiz Flávio Durso, diretor da OAB São Paulo. Dr. Geraldo Ferreira, presidente da Federação Nacional dos Médicos. Dr. Luiz Paulino, chefe das assessorias do Ministério do Esporte. Senhor Jamil Murad, presidente municipal do PCdoB de São Paulo. Senhor Denis Ferreira, diretor regional da Grande São Paulo, da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude. Também registramos a presença do senhor Matias Neisser, diretor executivo da Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha. O nosso agradecimento à presença dos presidentes de sindicatos dos engenheiros e diretores da Federação Nacional dos Engenheiros dos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Também o agradecimento aos presidentes das federações e diretores da CNTU, engenheiros, médicos, odontologistas, economistas, farmacêuticos e nutricionistas. Senhoras e senhores, para a abertura oficial deste evento, anunciamos a palavra do presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro. Boa tarde a todos vocês, saudando a cada um daqui dos presentes. Quero saudar e agradecer muito o carinho, a dedicação, o empenho com o nosso Brasil ao ministro Aldo Rebelo. Ministro que demonstra a cada dia que passa a sua brasilidade, o seu compromisso com o Brasil, o seu compromisso com todos nós brasileiros. É um orgulho para nós recebê-lo aqui, ministro e amigo Aldo. É um orgulho para todos nós, engenheiros, profissionais, todos nós da CNTU, da Federação Nacional dos Engenheiros, em particular desse sindicato, Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo. Parabéns pelo seu trabalho, ministro, pela dedicação que você demonstra a cada momento e pelo empenho na defesa das causas públicas desse país. Muito obrigado pela sua delicadeza de estar aqui conosco, no momento em que a Copa do Mundo, prestes a iniciar, o ministro se coloca nesse sindicato, junto com a nossa federação, com a nossa confederação, discutindo uma questão de real e de muita importância nesse país. Muito obrigado. A sua atitude demonstra cada vez mais o seu caráter, a sua forma de enxergar os brasileiros e os profissionais nesse país. É grande orgulho para nós, é uma honra imensa tê-lo aqui na nossa casa e como amigo. Parabéns. Quero saudar aqui a vice-prefeita Nádia, companheira de luta, de trabalho e de presença nas nossas causas, engenheira e participante ativa desse sindicato. Parabéns, Nádia, e obrigado, como sempre, a sua presença. Saudar a companheira Gilda, vice-presidente da CNTU, companheira que choramos juntos, rimos juntos e traçamos objetivos juntos. Companheira de toda hora. Parabéns, Gilda. Muito obrigado. Saudar aqui o companheiro vice-presidente da FNE, Carlos Bastos Abraham, companheiro que nos orgulha cada vez mais
está ao seu lado, participando com você da nossa federação. Saudar o companheiro Carlos Monte, que coordena todo o trabalho do nosso Cresce Brasil, um trabalho que traz para nós a eficiência, a eficácia da tecnologia, da discussão da tecnologia, da discussão das questões da sociedade brasileira. Obrigado, Carlos, parabéns pelo seu trabalho. Saudar o Fernando, companheiro, diretor desse sindicato e coordenador geral do nosso Cresce Brasil. Companheiro que, amigo, tem que falar pouco dele, até eu falando pouco já estou falando tudo que representa essa nossa amizade, esse nosso companheirismo. Eu estou, nesse momento, bastante feliz por essa casa cheia, por estar fazendo um evento dessa natureza na nossa casa. Saudar o companheiro Arthur, nosso consultor que, admirável, vem cada vez mais empenhando a sua inteligência, o seu trabalho na defesa e em benefício da nossa Federação Nacional dos Engenheiros e da nossa confederação. Obrigado, Arthur, e parabéns. Saudar o companheiro Richard, que é do Ministério dos Esportes, que hoje nos brindará com uma fala de suma importância para todos nós. Saudar aqui os presidentes de federações aqui presentes, como é o caso do Geraldo, que está por aqui, está ali. Doutor Geraldo aqui presente, dos nossos companheiros, dos nutricionistas, dos economistas, dos farmacêuticos, né, Maruza, dos nossos companheiros economistas, nutricionistas, farmacêuticos, odontologistas. Não esqueci de ninguém, né? Hernani, nutricionista aí atrás. Bom, eu quero saudar o meu sempre deputado federal, vereador, Jamil Murad, que sempre nos acompanha, saudando a todos vocês, dizer a vocês da nossa imensa satisfação de estarmos nessa discussão, de acompanharmos esse processo. Um processo que hoje, para nós, a questão do legado, a questão da Copa do Mundo, traz para nós um alento, traz para nós uma esperança. Eu acho que o Brasil, hoje, é uma vitrine. A Copa do Mundo bota o Brasil numa vitrine mundial. Mostra o trabalho, o brasileiro, o país e, principalmente, o esporte brasileiro. Mas eu acho que o que tem de mais importante, o que nós vamos receber enquanto cidadãos, é o legado que ficará. É a posição que nós teremos. Então, meus amigos, não acho que nós teremos tudo terminado, minha opinião, até a Copa do Mundo. Mas, sem dúvida, teremos tudo pronto para recebermos todas as delegações e para fazer, e acredito nisso com total tranquilidade, a melhor Copa do Mundo, o melhor trabalho realizado, sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós já fizemos eventos muito grandes e o Brasil sempre acolheu bem e deu um resultado bem positivo. Então, meus amigos, acho que nesse momento, escutar aqui o nosso ministro Aldo é de grande importância a todos nós, então a minha fala está terminando. Um bom dia de trabalho para todos nós e parabéns a todos vocês e muito obrigado. E anunciamos neste momento, senhoras e senhores, a saudação da vice-prefeita de São Paulo, Nádia Campeão. Alô. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar todos os integrantes aqui da mesa, na pessoa do presidente Murilo, que sempre nos acolhe aqui com tanta simpatia e hospitalidade, e cumprimentar o nosso ministro do Esporte, Aldo Rebelo, dar as boas-vindas para ele novamente em São Paulo, embora ele não precise, né, porque ele é um político, um deputado federal eleito por São Paulo, né, conhece mais São Paulo do que eu, mas na condição de ministro de todo o país,
é justo que a gente o receba muito bem aqui em São Paulo. E eu estou aqui hoje também para parabenizar o Aldo por essa jornada que ele está tendo na liderança da Copa do Mundo no Brasil. É um desafio imenso, porque nós lidamos com realidades de 12 cidades-sedes. Foi uma ousadia do Brasil fazer isso. Na minha opinião, uma decisão correta, em quem pensa o Brasil, né, com maior amplitude, com maior generosidade com todos os brasileiros e regiões que têm o mesmo direito de usufruir do desenvolvimento do país, né? Então, eu, como paulista, acho muito bom que a gente vai ter Copa em Manaus, que nós vamos ter Copa em Fortaleza, em Cuiabá. Acho que é esse o país que nós queremos, integrado, desenvolvido em todas as suas regiões, né? E aqui, na condição de coordenadora das ações da Copa em São Paulo, queria dizer rapidamente que nós estamos fazendo a nossa parte, né? A parte de São Paulo, para compor isso que vai ser um grande evento nacional. Eu tenho cada dia mais segurança disso. E estou muito animada de ver que a população, a cada dia também, começa a prestar atenção agora no evento propriamente dito, né? No significado para o futebol, para o esporte, para o turismo, para a economia. E eu diria até mais, que depois as pessoas vão perceber, talvez um pouco depois, que foi o engajamento, né, de tantos brasileiros, tantos, de todo o país, de todos os níveis, cidades, governos de Estado, governo federal, iniciativa privada, que fizeram um esforço enorme em todos esses anos para organizar um evento desse tipo. Fomos nós que organizamos, né? Aqui em São Paulo, você procurar nas equipes que estão trabalhando na Copa, e são centenas de pessoas, a gente não tem uma consultoria de fora do país. Nós temos realizado tudo, enfrentado as dificuldades, os problemas que vocês têm acompanhado, tudo com os nossos técnicos, os nossos recursos humanos, os nossos engenheiros, os nossos arquitetos, os nossos trabalhadores, né? Então, isso dá uma alegria de que nós vamos realizar uma coisa à altura da cidade, né? Eu estou bem confiante, o estádio está sendo entregue a semana que vem, as obras viárias são entregues até o final deste mês, o aeroporto de Guarulhos está finalizando o Terminal 3 também. Então, do ponto de vista de São Paulo, nós estamos procurando colaborar da melhor forma possível, porque nós vamos abrir a Copa do Mundo, né? Então, também nós já decidimos aqui, Prefeitura e Governo do Estado, nós teremos um feriado municipal no dia 12 de junho, que é a abertura, para que a gente possa preparar muito bem a população, a cidade, para receber todas as pessoas que vêm nos visitar e transmitir para o resto do mundo aquilo que o Brasil conseguiu e pôde realizar. Não sei se será a melhor, né? Comparada com todos os tempos, eu acho que nem é o caso da gente já começar a tirar a régua, né? É claro que o nosso espírito, nós gostaríamos que fosse a melhor, mas nós vamos fazer o melhor possível que o Brasil pode fazer, né? Então, é isso, parabenizar o Aldo por ser o líder desse movimento, ao lado da presidenta Dilma, e desejar que a gente tenha os próximos 60, 70 dias, 90, né? De muitas realizações. Muito obrigada, viu? Senhoras e senhores, neste momento, a palavra do ministro de Estado do Esporte, Aldo Rebelo. Boa tarde, minhas amigas, meus amigos, companheiras e companheiros. É uma alegria voltar aqui a essa casa, a sede do nosso Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, voltar a encontrar nosso amigo presidente, nosso companheiro Murilo, a federação, e dizer que me sinto muito honrado em estar aqui. Para mim é um motivo de alegria, e debater o tema da atualidade das nossas preocupações, que é exatamente a realização desses eventos e a Copa do Mundo que se avizinha. Muito obrigado, Murilo, mais uma vez, por nos acolher aqui na sua casa. Nossa vice-prefeita, Nádia Campeão, que coordena aqui o esforço de organização da Copa, com muita competência e muito sucesso. Nossa companheira Gilda, vice-presidente da CNTU, o Carlos Bastos, vice-presidente da Federação Nacional dos Engenheiros,
o Fernando, que coordena o projeto Cresce Brasil, que é uma experiência vitoriosa de apoio ao desenvolvimento do nosso país, da engenharia nacional e dos seus profissionais, o Carlos Monte, que é o coordenador técnico do Cresce Brasil, o nosso companheiro Arthur, consultor da federação, o Richard, que é o consultor do Ministério do Esporte, que também vai falar para as senhoras e para os senhores. Eu poderia começar dizendo que a Copa do Mundo é uma obra de engenharia, engenharia física e engenharia social. Engenharia social no sentido de que o país recebeu um esporte anglo-saxônico, vindo lá do norte da Europa, da Inglaterra, e a engenharia social brasileira tropicalizou esse esporte. O meu conterrâneo Graciliano Ramos, numa premonição errada, porque era escritor e não era profeta, disse que o futebol jamais daria certo no Brasil. Era um esporte exótico, coisa estranha, de 22 homens correndo atrás de uma bola. Esse negócio não podia dar certo no Brasil. Escreveu isso em 1919, no jornal lá de Palmeira dos Índios. Ou seja, um cidadão nascido no Brasil, filho de pai e mãe escoceses, trouxe a bola, as regras de futebol, e o Brasil ajudou a universalizar esse esporte. Então, em certa medida, a nossa engenharia social nacionalizou, tropicalizou e, ao mesmo tempo, universalizou esse esporte, que poderia ser mais um esporte anglo-saxônico de 4 ou 5 países, como é o futebol americano, o rugby e tantos outros. E de engenharia física, principalmente hoje, quando a engenharia, nas suas mais diversas disciplinas, dá conta de tornar realidade um evento que é o maior, o mais importante, o mais esperado e o mais acompanhado do mundo. A engenharia civil, a engenharia elétrica, a engenharia de comunicação, a engenharia cibernética, a engenharia ambiental. Todo esse esforço de preparação e de organização do país, como parte também do esforço de organização da Copa. Estão aí os nossos estádios, quase todos eles prontos. O último a ser entregue será aqui, o do Corinthians, em Itaquera. As obras de engenharia nos aeroportos, as de comunicação. Interligamos a Amazônia, que vivia isolada. A Amazônia agora está ligada ao Brasil e ao mundo, e não é apenas para transmitir um jogo da Copa. Está ligada aos centros de pesquisa, o INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e as universidades da Amazônia agora estão interligadas com o mundo, através da engenharia que tornou isso possível, numa logística muito adversa, que é exatamente a travessia de milhares de quilômetros de água e de florestas. Então, a Copa do Mundo também é a celebração da engenharia brasileira. E a engenharia no Brasil sempre está associada ao esforço de construção do país. Nos momentos de otimismo, de confiança, no Brasil, a engenharia é valorizada. Nos momentos de depressão da alma, do espírito nacional, a engenharia é desvalorizada. Então, eu creio que nós precisamos sempre valorizar a nossa engenharia como parte do esforço de construção do nosso país. Desejo também cumprimentar aqui o presidente da Federação Nacional dos Médicos, o Geraldo, que está aí, o Dr. Luiz Flávio Durso, do Conselho Federal e diretor da OAB de São Paulo, querido camarada Jamil Murad, dirigente do PCdoB, o Luiz Paulino, os dirigentes dos sindicatos
e as dirigentes dos sindicatos de engenheiros de todo o Brasil, desde o Acre, que sofre agora com a chuva, né, com as enchentes do Madeira, de Roraima, né, está aqui também, lá da nossa longínqua Roraima. Né, parabéns. E a Copa do Mundo, esta, segundo as projeções, será em público acumulado vista por 40 bilhões de telespectadores. Basta dizer que as duas últimas, a partida final da Copa da África do Sul, só a partida final já foi vista por mais de 3 bilhões de telespectadores. E na Alemanha também a partida final foi vista por mais de 3 bilhões de telespectadores. O mundo praticamente para acompanhar esse evento. É o esporte mais universal, é o que gera no mundo essa fantasia, e no Brasil que tem essa projeção, é uma instituição muito forte o futebol no Brasil. Se nós olharmos em torno de nós, o que é que nessa sociedade foi erguido e se manteve de pé sem o apoio do Estado ou do mercado? O futebol. Quando Vargas fez a primeira legislação para criar o Conselho Nacional de Desporto, em 1940, o futebol já era uma instituição consagrada. Frederich já era uma celebridade, Leônidas da Silva já era outra, Domingos da Guia já era outra, Fausto dos Santos já voltara da Copa do Mundo do Uruguai, consagrado como uma maravilha negra, um jovem negro de Codó, lá do Maranhão, voltava do Uruguai, e do Uruguai voltou para o Vasco, e acho que do Vasco foi para o Barcelona, consagrado como uma celebridade. O Flamengo, Vasco, Palmeiras, então Palestra, Corinthians, São Paulo, já eram Grêmio, Internacional. Os grandes clubes das nossas capitais, o Centro Esportivo Alagoano, o Santos também, o Nacional, o Fast Clube, ou seja, todos os clubes de massa do Brasil já eram instituições consagradas, queridas e valorizadas, nascidas pelo esforço e pelo apoio do povo, sem que o Estado ou o mercado tivesse dado qualquer contribuição importante. O futebol foi a primeira grande plataforma de valorização e de promoção social do negro, principalmente do jovem. O clássico do Mário Filho, que defendeu a Copa do Mundo no Rio de Janeiro e o Maracanã contra a fúria do Carlos Lacerda, que permanece até hoje como parte da fúria das coisas contra o povo, ou contra as coisas do povo, com os mesmos argumentos. Lacerda dizia que não se podia construir o Maracanã enquanto o Rio tivesse um hospital inacabado. E o Aparício Torelli, que era vereador do Partido Comunista, e um vereador udenista, mas era amante do futebol, que era acho que era narrador esportivo, compositor, fez 50 anos. O Ari Barroso também defendeu o Maracanã. Eu falei para um certo cronista aqui num debate, eu digo, vocês não perdoaram o Maracanã até hoje? Ele terminou derrubando e quebrando uma taça, de nervoso que ficou. Porque, de fato, o Maracanã não foi perdoado até hoje. O futebol foi isso, né? Foi uma plataforma de luta social e de luta pela valorização dos pobres, dos jovens negros. E o povo percebe isso, percebe que esse foi um espaço onde os pobres podiam ter vez, já que não havia escola, quem não tinha acesso à educação, quem não tinha a herança, quem não tinha um pé ou um braço nas elites, podia ter vez no futebol. Apesar de ter chegado aqui pelas elites, jogado pela manhã, depois das missas, por jovens bem-nascidos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mas o povo foi tomando conta desse negócio. Foi vendo que levava jeito e foi tomando conta. E tomou conta de fato.
deu essas celebridades, manteve-se até os anos 80, quase que não, num semi, porque era profissionalismo, mas era um profissionalismo artesanal. O que era o atleta? O artista da bola era um artesão mantido pelos seus admiradores. Não tinha patrocínios de empresas, não tinha direitos de transmissão. Aliás, os clubes nem queriam que a televisão transmitisse, porque retirava o público dos estádios, já que ela não pagava para transmitir. Então não tinha transmissão. E o futebol, esse livro do Mário Filho, O Negro no Futebol Brasileiro, descreve essa batalha, não apenas pelo negro, mas aqui em São Paulo era pelos italianinhos, que também eram discriminados. Quando essa italianada pobre que habitava São Paulo, que tinha mais italianos do que brasileiros nos anos 20 e 30, a cidade falava mais italiano do que português, né? Eles também não eram assim. Olha, fica ali. Havia um jornal aqui de muita importância que não dava a escalação do palestra. Porque o jornal não podia botar o nome de qualquer um nas suas páginas. Mesmo quando o palestra vencia, a notícia era sobre o time que perdeu. Então isso era o futebol, era o Brasil. Pois bem, o Brasil ajudou a universalizar o futebol, com o seu talento, com o seu jeito de jogar, improvisando, tendo esse molejo que nem sempre os europeus tinham, a contribuição do negro. Era precisar dizer também do índio. O Garrincha era filho de funiôs, de índios, lá de Pernambuco e Alagoas. Embora o Gilberto Freire, que tanto analisou o jeito brasileiro de jogar futebol, e o Mário Filho não tenham dito, poderia-se dizer também, né, que dentro de campo o Garrincha se sentia como um índio dentro da floresta livre, para ir para um lado e para o outro, driblar para um lado e driblar para o outro. Né. E esse jeito de jogar futebol deu ao Brasil uma projeção importante, 5 títulos em 19 disputados, né, 2 vice-campeonatos, 1 ou 2 terceiros lugares, sempre tivemos ali como um protagonista importante do mundo do futebol. A Copa, portanto, não é uma coisa estranha para nós. O esforço de fazer a Copa não é maior do que o esforço que nós já fizemos para fazer com todo o respeito pela Copa. Nós já fizemos coisas mais difíceis e mais importantes do que a Copa do Mundo. Vamos nos atrapalhar com a Copa do Mundo. Nós fizemos o Maracanã em 2 anos, quando a Europa estava falida, devastada pela guerra, tomando dinheiro emprestado dos argentinos. A França, a Espanha, precisava de um dinheirinho ali do Perón, né, para melhorar as finanças. Nós fizemos o Maracanã em 2 anos, organizamos a Copa do Mundo, que não foi um sucesso completo, porque perdemos a final para o Uruguai. Mas, do ponto de vista da organização, fizemos tudo muito bem. A Copa é um evento esportivo com essa projeção. Nada se compara no mundo. Não tem eleição do Papa, fórum econômico dos ricos em Davos. Não tem nada que se compare a um evento como a Copa. São 18 mil jornalistas credenciados, de mais de 200 países diferentes. Não se fala em outra coisa a não ser nesse assunto pelo mundo inteiro. Então, como evento, é um sucesso, mas também como oportunidade, a Copa do Mundo é importante. Recentemente houve uma decisão em relação à próxima Olimpíada. O Japão ganhou a disputa, a Olimpíada será em Tóquio. Por conta dessa decisão, a Folha de São Paulo fez um editorial sobre o significado da escolha de Tóquio para a Olimpíada de 2020. E o editorial, em resumo, dizia o seguinte: o que quer o Japão com a Olimpíada? O Japão projeta 2 grandes objetivos com a sua Olimpíada. Primeiro grande objetivo, retomar o crescimento de uma economia estagnada há décadas. Segundo grande objetivo,
enfrentar a projeção do poderio chinês na Ásia e no mundo. Eu li aquele editorial e digo, então a Olimpíada do Japão pode retomar o crescimento da economia e retomar a projeção do Japão na Ásia e no mundo. E a nossa não serve para nada. A nossa Olimpíada é só problema, é só confusão, é só um desperdício. Pode ser uma coisa dessa. Há 2 ou 3 meses fui convidado pelo governo francês para participar de um seminário reunindo todo o poder do Estado francês, as suas grandes empresas, os seus bancos, os seus ministérios, para a concepção de um projeto que viabilize a escolha de Paris como sede da Olimpíada de 2024. E nós temos esses 2 grandes eventos, né? E uma parte da nossa imprensa projeta uma campanha infame de deformação, de desinformação, como se esses eventos só fizessem sentido em outros países. Como se para o Brasil isso fosse um estorvo. O grande Nelson Rodrigues encontrou a expressão adequada para esse tipo de sentimento que qualificou de complexo de vira-latas. Era assim que o Nelson Rodrigues chamava, e ele dizia isso, que o jornalista britânico chega na Lua e a primeira providência dele é incorporar a Lua ao Império Britânico. Ele diz que o jornalista brasileiro desembarca em Londres e a primeira coisa que faz é se autoproclamar uma colônia. Eu sou uma colônia. Isso é a expressão de uma crônica chamada Coices e Relinchos Triunfais, que ele escreveu sobre a volta e os comentários da nossa imprensa sobre a Copa de 66. E em 70 ele dizia o seguinte, o Brasil chegou ao México, o Brasil deixou o seu exílio. Dizia que a seleção brasileira vivia exilada no seu próprio país. Então, nós temos esse sentimento, uma parte da nossa imprensa. Por quê? Alguém perguntar, mas há uma parcela da opinião pública nas pesquisas que rejeita a Copa, que é evidente que há uma campanha contra a Copa. E essa campanha é fundamentalmente de uma parte da mídia. Porque não há nenhuma organização social relevante contra a Copa. Eu não conheço. Que central sindical se declarou contra a Copa? Que igreja se declarou contra a Copa? Que partido político do governo ou da oposição se declarou contra a Copa? O que é que move o azedume contra a Copa? É uma parte da nossa imprensa. Mas isso faz parte da história do Brasil, isso está incorporado ao processo de luta, né? Sempre foi assim, desde a independência, a República, a abolição, 30, 64, né? Essa batalha sempre aconteceu. Porque da parte do próprio mercado, eu tenho um estudo de uma consultoria norte-americana, prestigiada, respeitada no mercado, que é a Ernst Young, que fez esse trabalho com uma outra brasileira também muito respeitada, que é a Fundação Getúlio Vargas. O estudo não foi encomendado nem pago pelo governo, denominado Impactos Socioeconômicos dos Grandes Eventos. Esse estudo diz que a Copa do Mundo pode gerar até 3.600.000 empregos no Brasil. E a Copa do Mundo pode gerar um acréscimo ao PIB, ao crescimento econômico do Brasil, de 0,4% ao ano, pelo menos até 2019. Que essa Copa do Mundo, a Copa do Mundo, não estou falando da Olimpíada, só a Copa do Mundo, pode gerar, para cada R$1 investido pelo poder público, R$3,4 investidos pelo setor privado. E eu sinto lá no Ministério a presença de dezenas de delegações do setor público e privado do mundo inteiro interessados em fazer negócios com a Copa. A projeção de imagem do país para o mundo, como destino turístico, como projeção de força, de influência
E todo mundo faz isso. Qual era o que se dizia da Copa na Alemanha? A Copa na Alemanha é para a Alemanha recompor, se reposicionar no mundo depois da reunificação e depois da guerra. A Copa na África do Sul é para a África do Sul deixar para trás as cicatrizes do apartheid, de uma sociedade dividida e marcada pela chaga social do apartheid. O Japão vai fazer a Olimpíada para, segundo a Folha, retomar o crescimento da economia estagnada e rivalizar a projeção geopolítica da China. Para o Brasil também. Nós vamos fazer a Copa do Mundo em 12 cidades, é natural que vamos fazer em 12 cidades. Se precisasse fazer a Copa do Mundo só em São Paulo, dava para fazer a Copa do Mundo só em São Paulo. Tranquilamente. Mas nós queremos fazer a Copa do Mundo em todas as regiões do Brasil. Não teria sentido você deixar de fora de uma festa como a Copa 2/3 do território brasileiro, da base física do país, que é a Amazônia. Você vai deixar a Amazônia de fora. Pelo que ela representa para o país. Quando escreveu o Brasil, acho que é País do Futuro, o Stefan Zweig, ele dizia isso. A base física ajuda a formar a psicologia. Quando você é dono de uma coisa que é grande, você é obrigado a pensar grande. Então, o Brasil pensa grande, o brasileiro pensa grande porque ele tem uma imensidão de território. O território condiciona psicologicamente as suas ambições, a sua forma de pensar. A Amazônia é a projeção dessa vastidão de território, com a sua cultura, com a sua culinária, com a batalha para incorporá-lo ao território brasileiro, para manter esse território brasileiro. É representativo, num tema que é muito polêmico, que é o meio ambiente. Nós vamos fazer a Copa em Manaus, num estado que tem 1.600.000 quilômetros quadrados, 3 vezes o território da França, com 98% de cobertura de vegetação nativa e de florestas. Apesar de nos acusar aí de devastar, de queimar, só o Amazonas tem 98% de cobertura vegetal nativa. O Brasil, há alguns séculos, tinha 3% das florestas do mundo. Hoje ele tem 28%. Então vamos ver quem é que derrubou floresta no mundo. Quem é que derrubou? Nós tínhamos 3 só, hoje temos 28%, porque o mundo derrubou muito mais do que nós. Vamos fazer a Copa do Mundo em Cuiabá. Vamos fazer a Copa do Mundo em Cuiabá. Também é um bioma único no planeta. Ninguém tem outro Pantanal mato-grossense. Florestas tropicais até que outros países têm. Mas aquele bioma do Pantanal ninguém tem. O trabalho de fazer 4 jogos em Cuiabá. Eu digo, o trabalho deu para fundar Cuiabá. Foram os bandeirantes que saíram daqui a pé. A pé. Para fundar Cuiabá, lá nos confins do século XVI, XVII. Nós vamos ter dificuldade em organizar 4 jogos da Copa do Mundo em Cuiabá. Menino que estudava nos anos 50, que saíam de Cuiabá, desciam pelo rio Cuiabá, entravam no rio Paraguai, desciam pelo Prata, subiam pelo Atlântico para vir estudar aqui no Rio de Janeiro. Nosso governador foi preso em Assunção pelo Solano Lopes, porque tinha que passar por Assunção para ir até o Carlos de Campos, para ir governar o Mato Grosso. Foi preso lá, o Assunção, o Solano prendeu, tomou o cofre e ficou ali esperando o resultado. O Mato Grosso responde hoje por 60% do superávit da balança comercial do Brasil. O Brasil gasta, tá certo, em turismo, deixa um déficit razoável nessa conta. A nossa indústria, lamentavelmente, não segura a balança comercial. Quem segura é a agroindústria.
Por esse motivo, o Mato Grosso responde por 60% do superávit, porque exporta muito mais do que importa e tem um grande rebanho bovino, tem muita soja, tem muito algodão. Aí você vê um jornalista que não sabe nem onde fica Cuiabá no mapa, dizer que não pode fazer a Copa do Mundo em Cuiabá. Não pode fazer 4 jogos em Cuiabá. Eu digo, ajudar a sustentar a balança comercial do Brasil, ninguém reclama. Fazer 4 jogos da Copa do Mundo não pode. Eu digo, não, isso é uma incompreensão. Não pode ser. Vai fazer lá também. Nos outros estados, até há razões óbvias para que se faça a Copa. Ah, mas diz, não, vai virar elefante branco, vai virar não sei o quê. Não vai, são arenas multiuso, hoje mais destinadas a outros eventos do que propriamente a Copa do Mundo. Aqui em São Paulo, não é só o Corinthians que está fazendo o estádio para a Copa. O mais bonito de todos esses estádios não vai ser usado na Copa, é esse estádio aí do Palmeiras. Não, o Grêmio também fez um lá no Sul, que não vai ser usado para a Copa. O São Paulo, hoje eu estive lá no centro de Cotia, o presidente Juvenal Juvencio está lá com um projeto para cobrir o estádio do Morumbi, que é uma bela obra do grande Vila Nova Artigas. É o Otaki, o Rui Otaki, que está cuidando da reforma. Esse estádio dos anos 60, ele parece que foi concebido com a arquitetura de hoje. É moderno para hoje, esse estádio do Morumbi. Vai incorporar um terreno para fazer um hotel e um centro de convenções. Então o Brasil vai modernizar a sua infraestrutura esportiva. Além disso, nós vamos também aproveitar para que o país amplie a participação do futebol no PIB nacional. Um grande clube no Brasil hoje emprega, vou dar o exemplo do São Paulo, porque foi de hoje de manhã que eu fui a Cotia. Porque é um bom time. O São Paulo emprega, está dizendo que é um bom time, há controvérsia, mas tudo bem, ninguém vai contestar o presidente aqui na sua casa. O São Paulo emprega sozinho mais de 1.000 pessoas. Isso sem falar no emprego indireto gerado pelas fábricas de produtos licenciados, pelos fornecedores de alimentos, de material esportivo, de limpeza. Emprego direto nos centros de treinamento de Cotia e aqui da Barra Funda e do Morumbi, mais de 1.000 empregos diretos. Você pode multiplicar esses empregos, pode multiplicar essa renda, e pode multiplicar também a renda ou a participação do futebol brasileiro no PIB do futebol mundial. Porque, apesar do nosso grande protagonismo dentro de campo, fora de campo, essas estatísticas nunca me provaram, mas são citadas aí nesses encontros, nesses fóruns internacionais, que os ingleses teriam 30% desse PIB internacional do futebol, que nós teríamos, que os alemães teriam um pouco mais de 20%, os espanhóis um pouco mais de 15%, os italianos também, e nós estaríamos lá numa escala rebaixada de 2% do PIB do futebol mundial. Nós não valorizamos internacionalmente as nossas marcas, nós exportamos só jogadores, não exportamos as nossas competições, não exportamos o nosso espetáculo, nós exportamos os nossos artistas. E importamos o espetáculo alheio, muitas vezes promovido pelos nossos artistas. Nós precisamos diversificar, não sou contra que se exporte jogador, se você cria talentos em quantidade suficiente para o país e para o mundo, não quero entrar nessa polêmica. Eu sei que nós não precisamos ficar só nisso. Nós precisamos exportar serviços futebolísticos. Países, clubes, entidades que nos procuram no Ministério para saber o seguinte, onde nós podemos levar um grupo de jogadores, ou jogadoras também de futebol, para passar uma temporada de 6 meses. Levar atletas, nutricionistas, preparadores físicos, fisioterapeutas,
psicólogos de esporte, para conhecer o trabalho do Brasil, nós não temos. Mesmo o São Paulo, para voltar ao exemplo aqui, para alojar a seleção americana, vai ter que tirar todo mundo do CT da Barra Funda. O Atlético, lá em Minas, também, que tem um belo centro de treinamento, e o Cruzeiro, também tem que tirar os seus atletas. Ou seja, nós não temos como oferecer e como obter renda desses serviços futebolísticos, porque não temos a infraestrutura para isso. Ficam os europeus. Fiz uma reunião com 22 países da Liga Árabe, eles não precisamos nos aproximar mais do Brasil. A semana passada, a Fiesp fez um encontro e criou lá uma Câmara Setorial do Esporte. Motivado por isso, eu falei com o ministro da Indústria e Comércio, do MIDIC, eu digo, vamos criar a Câmara da Indústria e dos Serviços do Esporte com o Ministério da Indústria e Comércio e com o Ministério do Esporte. Ele topou, nós já vamos, hoje, saindo daqui, eu já vou trabalhar nesse projeto. Por quê? Porque nós já temos, de fato, uma rede razoavelmente sofisticada, embora fragmentada, dessa indústria. Hoje essas academias são a realidade no país. Da alta classe média aos camponeses, já é quase universalizado essa coisa de academia. Eu tenho um sítiozinho lá no interior de Alagoas e ficava ali conversando, no terraço com os amigos, e sempre passavam as pessoas por ali caminhando, ali fazendo a caminhada. Mas cadê fulano que não passou para caminhar? Porque agora está na academia. Foi na academia lá em Pindoba, em Mar Vermelho. Então a academia tem de R$15 a R$500 por aí afora. Tudo com máquina e com equipamento. Precisa de máquinas e equipamentos nessas academias. Desde os clubes, como hoje, eu vi e já vi em outros clubes, todos eles têm lá suas máquinas, seus equipamentos, agora uma parte grande importada, com acordo com empresas internacionais. Tem que fazer um esforço de nacionalização desses equipamentos. Material esportivo, em larga escala, grandes fábricas, embora nenhuma brasileira. Há fabricação brasileira, mas não há uma marca brasileira importante. Quando eu era jovem, um dia desses, na universidade, a grande marca de tênis que existia era o tênis Rainha, da Alpargatas. Mas disseram que nem a Alpargata é mais brasileira, venderam não sei para quem. Não tinha esse negócio de Adidas, de Nike, nem se falava nisso. Nos anos 70, era essa marca, essa Rainha, que era uma marca... Valorizar e criar as marcas brasileiras na indústria do esporte. Nos serviços esportivos, precisa o país se especializar nisso. Isso tudo fica como legado, porque a palavra da moda é o legado, tá certo? Para a Copa do Mundo, e depois para as Olimpíadas. Fora o que o governo pode fazer, nós estamos construindo 5.000 quadras nas escolas públicas, cobrindo 5.000 quadras. Vamos construir entre esse ano, até o fim do ano, no máximo com o começo do próximo, 280, 270 e poucos centros de iniciação ao esporte, nas regiões metropolitanas, nas áreas de baixo IDH, para que nós possamos universalizar. E para a Olimpíada, a projeção é muito maior, porque a Copa do Mundo é um esporte com 32 países. A Olimpíada são quase 30 modalidades esportivas e mais de 200 países já participaram da Olimpíada de Londres. Então a demanda por essa infraestrutura vai ser grande no Brasil. E eu termino dizendo aos senhores, ontem eu estava lá na Academia Paulista de Letras, e não fui falar sobre eventos, eu fui falar sobre um tema que eu considero importante, que é sobre o papel de São Paulo na história, na formação, no presente e no futuro do Brasil. Eu dizia que o Brasil não pode ter vocação de grandeza,
não pode ter ambição de ser um país grande, forte, rico, democrático, respeitado, se São Paulo também não tiver essa vocação. São Paulo não pode ter vergonha e nem medo da sua força e da sua importância no Brasil. Não pode, porque isso é um mal para São Paulo e é um mal para o Brasil. O Brasil precisa da ambição, da ousadia, da disciplina e do sonho libertário que foi dos bandeirantes. Hoje, eu sei que às vezes é até polêmica falar nisso. No dia desse picharam o monumento às bandeiras aqui do Brecheret, aqui em São Paulo. Querem julgar os homens e a história não à luz do passado, mas à luz dos valores do presente. Agora foi escolhido, canonizado o Anchieta. Eu escrevi um artigo dizendo que ele podia ser muito bem o patrono do esporte, porque trouxe e introduziu a prática do esporte entre os meninos índios, aqui entre os curumins aqui de São Paulo. E escreveu, inclusive, uma carta dizendo que eles praticavam tão bem, gostavam tanto e se divertiam tanto como os meninos europeus com essas atividades. Então, aqui em São Paulo, eu também tenho a certeza que nós faremos uma Copa do Mundo à altura da cidade e do estado, que é o berço do futebol brasileiro. Foi em Santos que o Charles Miller desembarcou e brincou com o pai, dizendo que não tinha aprendido muita coisa, mas pelo menos a jogar futebol ele tinha aprendido e trouxe aquelas bolas. Fez a primeira partida de futebol. Deu ao Brasil essas grandes agremiações, não é, Jamil? Que são orgulho do nosso país e do nosso povo, que são clubes nacionais, diferente da Espanha. A Espanha não tem clube nacional. A Espanha tem um clube catalão, tem um clube de Madrid, tem um clube basco, tem outro galego. Você não vai ver só se for clandestino, um catalão torcendo para o Real Madrid. Se torcer, não assume nunca. Nem um basco, nem um galego. Aqui nós temos essas instituições nacionais. O Santos um dia estava jogando, não sei se era em Ponta Grossa ou mas está jogando em casa, uma grande torcida, jogando fora do estado. O Vasco e o Corinthians foram jogar em Brasília, lá com as suas grandes torcidas. Palmeiras nem se fala, quando vai jogar. O São Paulo, presidente. Aí é que é torcedor em campo, quando joga por aí afora. Dá para encher uma Kombi? Então, nós temos consciência das nossas limitações. Aqui não está nenhum tipo de triunfalismo inconsciente dos nossos limites, das nossas deformidades, dos nossos desequilíbrios. Tudo isso nós temos consciência. Temos consciência disso. Não vamos aqui... Pelo contrário, devemos aproveitar um evento como a Copa para superar as nossas dificuldades, para enfrentar as nossas deficiências, e não para escondê-las, ou omiti-las, ou dizer que elas não existem. Não. Tá certo? Agora temos que enfrentar as nossas deficiências, as nossas deformidades, os nossos problemas, com a visão que os nossos antepassados enfrentaram. Eu vou aí para o interior de São Paulo, essas festas de aniversário das nossas cidades, muito bonitas, né? Uma classe média próspera, médicos, advogados, comerciantes, escolas, câmaras municipais, representação política. Eu digo, celebremos o aniversário da nossa cidade, mas dediquemos um minuto de reflexão aos bisavós remotos das senhoras e dos senhores, que quando aqui chegaram, não havia estrada, não havia médico, não havia advogado, não havia representação política, não havia escola, não havia nem para quem se reclamar. Tá certo? E eles, com espírito de renúncia, com disciplina, com sacrifício, ajudaram a construir essa herança para vocês, sem deixar nenhuma reclamação e sem deixar nenhum lamento. Tá certo? Hoje não. Nós temos, para quem reclamar, temos a imprensa, temos os jornais, temos o Ministério Público, a Defensoria,
o Tribunal de Contas, ouvidoria, um antropólogo, um sociólogo, um jornalista, para fazer tudo. Isso é muito bom, mas não percamos o espírito do trabalho, do sacrifício para vencer os desafios. Eu acho que é com esse espírito que a gente deve encarar esses eventos. Tá bem? Então, muito obrigado, presidente Murilo. Muito obrigado às senhoras e senhores.